Olá, hoje é dia 9 de junho de 2025, meu nome é André Andriolo, estamos começando mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento. Essa é a nossa reunião número 17, estamos fazendo o Sermão da Montanha, sexta parte, e nós vamos falar hoje sobre o Pai Nosso. Como sempre, gostaria de esclarecer que nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita codificada por Kardec, e não tenho nenhuma intenção de estabelecer controvérsia teológica ou interpretativa com outras religiões. Nós, como estamos estudando a Bíblia, né, eu uso essas três versões aqui, principalmente. A Bíblia do Peregrino, que tem comentários excelentes, a Bíblia do NVI, que é uma Bíblia de estudo também muito boa, que é uma Bíblia protestante, e a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que eu uso, que o texto eu tiro dela, que eu acho que é a tradução mais fiel, a que eu mais gosto, é a que eu uso ali, também tem comentários excelentes ali. Eu uso também um site chamado Logos, que tem várias versões de Bíblia e vários comentários bíblicos, que é um site protestante, e o comentário bíblico MacArthur também é bastante interessante. E uso o novo dicionário da Bíblia do J.D. Douglas. Também uso, às vezes, o Buckland. Mas o novo do J.D. Douglas está mais atualizado do que o Buckland. Como fontes espíritas, eu uso, obviamente, as obras básicas. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras de Allan Kardec. Também uso as apostilas da FEB chamadas Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, e uso também uma coletânea de páginas de instruções do Espírito Emmanuel, feitas todas através da mediunidade de Chico Xavier. Então, são vários livros que o Emmanuel escreveu e que depois foi compilado esses 7 volumes, né, cada um sobre um livro ou um grupo de livros do Evangelho do Novo Testamento. Como fonte, além dessas fontes, como outras fontes espíritas, hoje eu vou usar o Elucidações Evangélicas do Antônio Luiz Taião, publicação da FEB. Hoje vou usar a Sabedoria do Evangelho, volume 2, do Pastorino, e as apostilas do Evangelho Redivivo, do estudo do Evangelho Redivivo, também publicados pela FEB. Nossa Sermão da Montanha, hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 de Mateus. Vamos falar sobre os atos hipócritas, sobre a verdadeira oração e sobre assistência espiritual. Então, o nosso texto começa ali com: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serem vistos por eles. O texto, então, né, ele começa assim: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, que não saiba a sua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo. Então, nesse texto aqui, Jesus começa assim: guardai-vos de praticar a vossa justiça. Então, eu fui pesquisar o que é vossa justiça, né? Então, segundo a Bíblia de Jerusalém, lá no comentário A desse primeiro versículo do capítulo 6 de Mateus, ele fala lá que isso, né, significa fazer a vossa justiça, significa praticar boas obras, que tornam um homem justo diante de Deus. Nós já vimos que o homem justo é aquele que pratica a lei de amor, justiça, amor e caridade. Na opinião dos judeus, as principais boas obras, né, são a esmola, a oração e o jejum. Então ele fala, né, sobre a esmola, que, poxa, você vai fazer boas obras, você tem que fazer, tá bom, você tem que praticar a caridade, você tem que dar esmola. Mas se você der esmola e dizendo: olha, eu dei uma esmola maravilhosa aqui, eu dei uma quantidade de dinheiro enorme, você não está sendo caridoso. Na verdade, você pode estar até humilhando aquela pessoa que vai receber, né? Você, às vezes,
para você aparecer, para se tornar, para mostrar o teu orgulho, satisfazer o seu ego. Então, a pessoa que é verdadeiramente justa, que pratica a lei de amor, justiça e caridade, ela pratica a esmola em segredo. Por isso que ele fala que não sabe a tua mão esquerda o que está fazendo a mão direita. Ninguém precisa saber. Né? Às vezes, nem alguém da família. Né? A mão esquerda, a mão direita, ele está falando de coisa muito íntima. Nem os amigos íntimos precisam saber. Que você faça a sua esmola, que você pratique a sua caridade material, sem que ninguém precise saber. Até a caridade moral, né, quando a gente vai ajudar alguém, a gente não precisa ficar falando, não, eu que ajudei fulano, se não fosse eu, aquela pessoa estaria, né, no fundo do poço. Então, o objetivo de Jesus ali é falar assim, não adianta, quando você, acho que é tudo óbvio, né, quando você pratica a esmola e você fica alardeando, você não está sendo caridoso, você está sendo orgulhoso. Você está fazendo porque você pode. E tem até aquela historinha, né, a parábola do óbolo da viúva, né, que a viúva vai lá e dá uma esmolinha pequenininha, né, e fala, poxa, a gente dando tanto dinheiro e ela deu só aquele pequenininho. Na verdade, ela que deu aquele pouquinho, né, ela fazia muito mais falta para ela dar aquele pouquinho do que para o outro estava dando o que estava sobrando. Ela não, estava dando o que ela precisava. Então, assim, a esmola aí tem que ser também um exercício de humildade. Aí depois Jesus começa a falar da oração. Orar em segredo. Quando orardes, não sejais como hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Então ele fala assim, porque na época o pessoal, né, os fariseus, né, ele estava falando sobre os fariseus, faziam as orações em voz alta e falavam um monte de palavras, era uma oração longa, e eles falavam, eles decoravam aquilo, treinavam aquela oração e iam lá discorrer a sua oração em público, e falavam e gesticulavam, eram verdadeiras palestras, né, em público. Né? E aí falava nas sinagogas em pé e falava nas esquinas, para que todo mundo visse, olha, aquele ali é um homem de Deus, né? Uma pessoa iluminada. E também Jesus está falando, está mostrando que isso não é um ato do homem justo, que pratica a lei de amor, justiça e caridade. É um ato de um homem orgulhoso, uma pessoa que quer aparecer. Jesus continua. Eu, verdade, vos digo, já receberam a sua recompensa. Quer dizer, essas pessoas que estão fazendo isso, elas acham que estão fazendo o máximo, né, fazendo muito mais do que devia. Na verdade, já receberam a recompensa. Elas já tiveram a oportunidade de reencarnar para fazer o bem, para divulgar a palavra de Deus. Mas estão, no caso que Jesus está falando aqui, ainda estão desperdiçando as oportunidades, deixando com que o orgulho, um sentimento material, um sentimento terreno, se interfira nas coisas divinas. E, no caso, é a prece. Jesus continua, no versículo 6. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a tua porta, ora teu pai que está lá, no segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Então, quando você for orar, vai para um lugar escondido. Outra coisa interessante que acontecia lá na época de Jesus, né, é que, além dessas pessoas que ele está falando aqui, que oravam nas sinagogas na esquina, existia uma coisa chamada homens de oração. O que são esses homens de oração? Eram pessoas que eram contratadas para rezar para você. Rezavam em público. E a duração da prece, né, é que dizia o quanto que ia se pagar por ela. Então, as pessoas eram remuneradas pela quantidade de palavras que elas falavam. Quanto mais longa a prece, mais caro era. Então, uma pessoa que era pobrinha, né, ela ia pagar lá para alguém que morreu, né, para fazerem a reza lá, segundo a tradição deles. E aí, não tinha dinheiro, rezava pequenininho, rezava uma reza curtinha. Se fosse um cara abastado, fazia uma reza grande. Né? Então, no caso, por exemplo, da filha de Jairo, né, que
que ela morre, né? E ele vai chamar Jesus, e aí a família dele acha que ela já morreu, já contratam as pessoas para orarem. E já tinha gente lá fazendo a ladainha, né? A oração para encomendar o corpo. E Jesus chega, não, está só dormindo, pode ir embora. Então, era o caso aí dos homens de oração que eram contratados para fazer prece, né? Interessante é que Deus não vai contar a palavra, né? Deus sabe a intenção da gente, como ele fala lá em cima, né? Como Jesus fala, né? Deus que te vê no segredo vai te recompensar. Não precisa falar alto, nem falar muitas palavras, porque Deus percebe o que a gente vai falar. E aí, Jesus usa ali 3 situações, né? O quarto, a porta fechada e o segredo. Porque quando a gente entra no quarto, o quarto é um lugar pessoal, geralmente, porque você mora sozinho, né? Mas, pelo menos, no mínimo, se você não mora sozinho, é um lugar de intimidade. No quarto, só vai você. Na sua casa, normalmente, né? Você tem lá a área social, né? Vou falar assim, a sala e a cozinha. Como você recebe visitas, as pessoas visitam a sua sala, a sua cozinha e banheiro. O seu quarto de dormir, ele é um lugar reservado, é um lugar íntimo. Então ele fala, quando você vai orar, né, vai para um lugar, né, vai para um lugar quieto, vai para um lugar íntimo, né? Quando você fecha a porta, Jesus fala, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta. Quando você entra no quarto e fecha a porta, além de intimidade, você está com privacidade. Né? E ali você pode exercer toda a tua humildade, você não vai ter ninguém te olhando, ninguém te julgando. Né? Então você está num lugar pessoal, íntimo, com privacidade, e aí você pode se colocar de maneira humilde para pedir a Deus. E por que o segredo? Né? Para encontrar com Deus em segredo. Porque a gente precisa achar dentro da gente um lugar secreto. O que é esse lugar secreto? Esse lugar onde a gente se sente bem, se sente em condições de sentir Deus. Né? Nós já estudamos sobre isso. Né? A gente vai sentir Deus. Então, Jesus, né, o que ele está falando aí? Fazer boas obras sem propaganda. A terceira obra que ele fala sobre o jejum, eu vou falar mais na frente, vou falar provavelmente semana que vem, porque está no capítulo 7, então a gente vai falar depois. Mas, né, fazer boas obras sem propaganda, orar em silêncio, dar auxílio ao próximo em segredo. E é interessante que ele fala isso, e nós já estudamos lá atrás, né, no capítulo 5, versículo 16, brilhe vossa luz. Será que existe algum conflito aí, né? Na verdade, não, porque lá Jesus está falando da sua luz interior, que você tem que ser, que você tem que ser o melhor possível para que a sua luz interior, para que a sua elevação, para que o seu progresso espiritual possa brilhar. Agora, se você quiser fazer isso e ficar alardeando para todo mundo, já não é o que Jesus está falando, não é brilhar a vossa luz. Aí você está querendo expor de maneira artificial uma coisa que você não tem. Né? Você fazer o bem com ostentação. Bom, seguindo aqui no texto, né, de Mateus capítulo 6, lá no versículo 7, ele começa a falar sobre a verdadeira oração, né, que é o Pai Nosso. Então, Jesus começa com uma introdução assim: nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como os gentios. Os gentios eram aquelas pessoas que não eram judeus. Né? Todo mundo que não era judeu é chamado de gentio. Por quê? Imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tem de necessidade antes de pedirdes. Então, assim, ele está falando de novo da quantidade de preces. Né? Ele está falando também que Deus sabe, né, nosso Pai, sabe o que a gente precisa antes de a gente pedir. Isso é uma coisa interessante. Uma vez nós tivemos uma discussão sobre isso no Allan Kardec. A pessoa falou assim, mas se Deus sabe o que a gente
precisa, antes de pedir, por que a gente precisa pedir? É uma questão de ser, é muito orgulho, né? A gente achar que não precisa pedir. Pedir faz parte do processo de humildade. Lembra que a gente viu no outro slide, né? Que o Jesus fala para a gente fechar a porta, entrar no quarto e fechar a porta, para que a gente tenha privacidade e a gente tenha a condição de fazer isso com humildade. Faz parte do processo também a gente saber que está na hora de pedir. Né? Que Deus está esperando que a gente peça, porque faz parte. Porque quando a gente pede, a gente geralmente pede perdão, porque se arrependeu de alguma coisa e se propõe a fazer a reparação do que a gente errou. Né? Então, o nosso pedido tem que incluir um arrependimento e nosso pedido para que a gente seja libertado de alguma coisa, que normalmente os nossos problemas materiais são decorrentes de coisas erradas que nós fizemos, em outras vidas ou nessa mesmo. Mas a gente, então, pede para fazer, né, para que a gente seja ajudado, para que a gente também pede que a gente possa dar uma oportunidade de reparação. Por isso que Jesus fala isso. Mas ele continua aqui. Isso já é um texto do Pastorino, lá do Sabedoria do Evangelho. Repetir 100, 50 ou 150 vezes as mesmas fórmulas provoca a mecanização dos sons, sem que haja interferência do sentimento. Né? Isso, assim, é muito engraçado, porque, na verdade, eles contam, a história conta, que os fariseus, né, eles rezavam, tinham fórmulas, eles rezavam tão rápido que ninguém entendia, porque eles tinham que falar aquele bando de palavras que eles foram pagos para falar, e falavam rápido. Né? E aí, para poder terminar logo, porque devia ser um saco ficar repetindo prece. E a gente, muitas vezes, né, nós vemos, né, por exemplo, com todo respeito, né, alguns padres vão lá, a pessoa vai lá se confessar e o padre fala, olha, você tem que rezar Ave Maria 20 vezes. Pelo menos era assim quando eu era católico. Né? Eu ia chegar lá, padre, eu fiz isso, aquilo de errado. Ele falava, não, então reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso. A Maria rezava tudo rapidinho. Pai Nosso, por quê? A gente tinha que rezar 10 vezes, então rezava rápido, mecanizava o som. Ou então, mesmo que rezasse devagar, vai repetindo, vira um mantra. Você nem presta atenção muito naquilo que você está falando. Porque o Pastorino fala que a gente precisa do sentimento. Porque como Deus sabe o que vai no nosso coração, como disse Jesus, né? Porque Deus sabe do que tem as necessidades antes de pedir, porque Deus sabe o que está no nosso coração. Se a gente não sentir o que vai orar, como é que faz? Né? Por isso que Jesus, então, fala isso, o Pai sabe que a gente precisa, mas por que a gente não pode rezar rápido, não pode repetir muitas vezes? Porque a gente precisa sentir o que nós estamos falando, né? Tem que significar o que a gente está falando, né? E isso é outro exemplo que tem disso, né? A gente vê às vezes marido e mulher, né? ou até amigos, a pessoa está conversando contigo, você não está nem prestando atenção no que está falando, está respondendo por responder. Né? Porque Deus precisa que a gente dê atenção, do mesmo jeito que a gente precisa dar atenção para nossa esposa, ou para o nosso esposo, nosso irmão, para nossa mãe, para o nosso filho, para que as pessoas percebam que a gente está entendendo aquilo, a gente precisa se colocar de corpo e alma ali. Então, Jesus continua. Né? Não sejais como eles, pois que vosso Pai sabe que tendes necessidade antes de pedir. Portanto, orai dessa maneira. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas e não nos submeta à tentação e livrai-nos de todo o mal. Então, essa é a oração dominical. Né? Esse termo oração dominical, Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele faz a referência lá no Antigo Testamento, na Gênesis, né? Que o sétimo dia Deus descansou. Que o sétimo dia, né, o mundo foi criado em 6 dias e o sétimo dia foi dedicado ao Senhor. É o dia dedicado
a você as coisas do Espírito, né? Porque o que né, a tradição que Moisés colocou lá, né, com esses 6 dias de criação, mais o 7º dia de descansar, é que você pode trabalhar, ganhar o seu sustento, trabalhar para a matéria, né, trabalhar na matéria durante 6 dias, mais um dia você tem que dedicar às coisas do Espírito. Então, essa oração seria uma oração para ser rezada aos domingos. Então, é a oração dominical, que é uma oração que vai louvar a gente, vai levar a gente às coisas do Espírito. O Pastorino fala, é muito interessante isso, porque eu vou ter que trazer a minha cola aqui. Ele fala assim, nessa prece, Jesus criou a admirável síntese das fórmulas impregnadas nas preces judaicas, retirando o exagerado nacionalismo e o materialismo, dando-lhes sentidos espirituais profundos. O que o Pastorino pegou aqui? Ele pegou um autor que eu não consegui achar, chamado Strack e Bilderberg. Esses autores, no livro que eles publicaram, que também não sei o nome, o Pastorino não coloca aqui o nome dos autores, o nome do livro, eles dizem que a prece, né, do Pai Nosso, ela foi feita utilizando, Jesus colocou ali trechos de preces que os judeus usavam de maneira, preces, como se diz, padronizadas, que eles repetiam de várias maneiras. E Jesus tirou pedacinhos de cada uma dessas preces e montou uma com profundo significado espiritual. Então, por exemplo, a primeira evocação, Nosso Pai, ele fala que pertence a uma oração dos rabinos. Nosso Pai que estás nos céus, que teu nome seja louvado por rodas das eternidades. Né? Então, ele pegou essa palavra. E também é Nosso Pai que está nos céus, fazei-nos misericórdia pelo amor de teu grande nome, que é invocado por nós. Então, isso é uma prece rabínica, uma prece judaica, que era feita assim. Né? A segunda frase, né? Seja exaltado e santificado seu grande nome. Tá? Era uma oração, estava num trecho de uma oração diária que os judeus faziam, que era Quadish. É um trecho dessa oração. Venha a nós o teu reino. Também é uma frase do Targum de Miqueias, quer dizer, um texto de Miqueias. E assim, tem um texto do Rabi Eliezer, e assim vai por diante. Né? Então, essa prece, Jesus pegou. Olha que coisa genial. Pegou as coisas que os israelitas usavam, e de maneira automática, como ele estava criticando antes, e traz isso por uma coisa super profunda, super espiritualizada. Tira isso da matéria. Né? E aí, ele continua. E o que é mais interessante, né? Quando Jesus monta a prece, ela tem 7 petições. Isso não passou desapercebido de ninguém. Na Bíblia de Jerusalém fala disso, na Bíblia NVI fala disso, no dicionário bíblico também comenta sobre isso. Então, ele colocou 7, né? Ele botou ali 7 pedidos. Né? Esses 7 pedidos, o que significam esses 7 pedidos, 7 petições? Por que 7? 7 era um número, a gente já estudou, é o número da perfeição nos judeus. Né? Então, tudo que significa perfeição está ligado a 7. As gerações de Davi até Jesus é um múltiplo de 7, são 7 dias da criação, e são 7 predições aqui no Pai Nosso. Então, em vários lugares o número 7 aparece. A gente já falou sobre isso aí no estudo do Antigo Testamento. Então, e aí, essas 7 petições estão divididas em 2 partes. A primeira parte, né, as 3 primeiras petições, né, são referentes à individualidade. Isso, o Pastorino usa esse termo. O que é a individualidade? Isso é um termo da psicologia. A individualidade se refere à natureza inerente do ser fundamental. Na verdade, é a essência espiritual. Então, são pedidos que se referem ao ser, ao espírito, à sua essência espiritual.
Então, assim, o santificado seja o teu nome, o venha a nós o teu reino, e seja feita a vossa vontade, somos nós conversando com Deus, aceitando a autoridade divina, entendendo a nossa posição no universo, né? E aceitando humildemente que nós vamos fazer o que Deus quer para a gente. Então, está ligado ao nosso ser, essência espiritual. A segunda parte, as 4 petições restantes, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não submeta essa tentação, perdoa as nossas dívidas e livrai-nos do mal, estão referentes à personalidade. O que é personalidade? Personalidade é como a individualidade se manifesta e é percebida no mundo. E é moldada pelas experiências e interações sociais. É a matéria. Então, né, aqueles primeiros, as 3 primeiras, estão falando do espírito, né, da nossa vida espiritual, nossa essência espiritual, e aqui está falando da nossa interação com a matéria. Né? A gente está vendo aqui como que a gente vai lidar com a matéria. Então, é uma prece, né, que também tem uma interpretação, vamos falar assim, psicológica da coisa, né? Ou até pode falar que é uma interpretação esotérica, né? Que uma parte está ligada ao nosso conexão com Deus e a outra parte está conectada à nossa conexão conosco mesmo. E aí, quando você começa aí depois a estudar frase por frase, analisar a prece, né? Já sabendo isso tudo que a gente conversou aqui, acho que a gente tem uma visão um pouco diferente, mais abrangente, né? Então, quando fala assim, Pai nosso que estás no céu, então está falando ali, né? Isso é texto de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Pai de todas as criaturas, Criador Supremo, de quem todos viemos, provimos, todos, tão acima de nós que os nossos sentidos não permitem ver, só adivinhar e sentir. Lá no Livro dos Espíritos, né, pergunta: algum dia nós vamos poder ver Deus? Só os espíritos superiores conhecem a Deus. Os inferiores, os impuros, só o adivinham, o sentem e o adivinham. Nós já vimos isso também. Né? Então, aqui, né, já também está falando disso. Né? Porque a gente fala, né, se refere a Deus e já coloca ali, né, que ele está no céu, que ele está longe, num lugar que nossos sentidos, visão, olfato, tato, audição, né, não conseguem chegar a atingir. Cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o Teu poder e a Tua vontade. A harmonia do universo dá testemunho de Tua sabedoria e de uma providência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Então, a criação divina, né? A criação divina, tudo que é feito por ele, a gente não consegue reproduzir. A gente não consegue reproduzir um animal ou uma planta até, né? Porque ultrapassa as nossas faculdades humanas. Santificado seja o vosso nome. Ele está falando de um nome de um ser que é soberanamente grande e sábio, que tem a sua marca, né, em todas as obras da criação, desde da raminha da erva mais minúscula e o pequeno inseto, até os astros que se movem no espaço. Né? Então, quando você fala em nome de Jesus, por isso que, né, os judeus lá atrás, eles não falavam um nome, Deus não existia essa palavra Deus, existia Yahvé, Yahvé é o Senhor, ou Adonai, que também é o Senhor. Né? E eles falavam Deus dos judeus. Né? Então, porque a gente é que chama o nome Deus. Esse Deus com D maiúsculo é o nome de Deus. Mas não é um Deus que tem um nome, né? Como, né, o Deus lá Deus Sol, o Júpiter, ou Apolo, são nomes de deuses. Deus não tem um nome, é somente Deus, né? Só o Senhor. Venha a nós o teu reino. O que é o reino de Deus? Né? Já estudamos sobre isso, Jesus sempre fala, né, do reino de Deus. Né? Então, o que ele está falando assim? Que a gente tenha, né, que nós deveríamos ter, né,
um desejo real de que a gente siga o impulso do progresso espiritual, não a vontade da minha personalidade, porque a minha personalidade ela quer a matéria, né? Aqueles 4 últimos repetições, mas a vontade da parte do início, das 3 primeiras, a gente está falando da segunda, né? Que venha a nós o nosso teu reino. Por quê? Que a gente consiga, que a gente siga esse impulso de progresso espiritual para conseguir ter essa ideia de reino, né, do reino de Deus. E aí o Pietro Baldi, né, ele fala, né, no livro A Grande Síntese, o espírito se encontra entre 2 polos opostos. O polo superior que induz o espírito para sua evolução, para cima, e o polo inferior que o puxa para o materialismo. Então, é isso mesmo. A gente fica ali entre querendo o reino dos céus, reino de Deus, mas a gente quer continuar as coisas na matéria. Né? Será que não dá para conciliar, né? A gente viver porque a matéria é gostosa, é boa. Quando a gente, né, o prazer que a gente sente através da matéria é muito bom. Mas, às vezes, para a gente poder ter alguns prazeres, para a gente poder atingir o reino dos céus, né, para atingir a paz interior que a evolução espiritual vai acabar trazendo, a gente precisa se livrar um pouquinho das coisas da matéria. E isso talvez não seja uma coisa muito legal. Por isso que o Pietro Baldi fala, né, joga a gente para a matéria. Né? Aí, por quê? Porque todos nós temos que cumprir a lei de progresso. A lei de progresso é uma lei, né? Uma lei natural, uma lei divina, que a gente tem que cumprir. Aí, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Existe as traduções, né? O próprio Bíblia de Jerusalém e também a tradução do Novo Testamento, feita pelo Haroldo Dutra, algumas traduções, em vez de cada dia, trazem a expressão no pão nosso, de nossa subsistência. Uma coisa significa que é uma coisa necessária à subsistência. Que todo dia nos dê o que é necessário para a nossa subsistência. Né? E o Pastorino, ele fala assim, que esse pão da subsistência, a subsistência que a gente precisa, é um alimento para o espírito. Que Deus nos dê sempre um alimento para o espírito, porque a gente está falando de coisas espirituais. Apesar de estar ligado à matéria, mas está sempre lembrando da espiritualidade. O que é esse alimento para o espírito? Sabedoria. Não é conhecimento teórico, conhecimento prático de alguma coisa, né? É sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é a gente entender o que está acontecendo na visão geral, perceber aonde é que aquilo vai dar, da onde é que aquilo veio, tem empatia, tem benevolência, né? Tem indulgência. Né? Isso que é sabedoria. Saber o momento de dizer não, saber o momento de dizer sim, saber o momento de deixar para lá. Né? Isso tudo é sabedoria. Então, Kardec fala, comentando sobre isso. Dá-nos alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito, que é a sabedoria. Então, Kardec e Pastorino estão ali, né? O Pastorino, obviamente, estudou Kardec. E ele está falando sobre isso aí. Né? Continuando, perdoa nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Né? Essa é ótima, né? Porque Jesus coloca ali, né? Perdoa nossas dívidas. Inclusive, né, tem uma parábola, né, tem uma história que Jesus conta mais para frente, do credor incompassivo, né, porque ele pede perdão, recebe lá um perdão de uma dívida gigante, e, digamos assim, de 10 mil, e depois manda prender um cara que deve a ele 1 ou 2. Né? Por quê? E aí, que história é essa? Como é que você pede perdão e consegue um perdão um valor enorme e não perdoa uma dívida pequenininha? Porque por isso que ele fala que a gente tem que perdoar, pede para Deus perdoar nossas dívidas, mas a gente também tem que perdoar os outros que devem a gente.
Por isso que ele fala isso. Porque cada uma das nossas infrações às leis divinas é uma dívida que a gente contrai. Que a gente vai ter que pagar mais dia menos dia. Então, se a gente está pedindo, ó, tomara que eu não tenha que pagar tudo que eu estou devendo. Por que a gente corre atrás, né? Qual é o nosso objetivo de estar aqui na Terra? Por que a gente tem missões? Por que a gente passa por expiações? Para a gente poder se livrar das dívidas. Quanto mais dívidas a gente conseguir pagar nessa encarnação, mais fácil vai ser para a gente mais para frente. A gente vai poder aspirar outras tarefas, né? Tarefas mais grandiosas que possam trazer mais progresso espiritual para a gente. Mas se a gente continuar repetindo aqueles erros, nós vamos ter, né? A maneira de pagar vai ter que pagar a dívida, assim, em vez de pagar com desconto, tem que pagar integral, ou então o desconto vai ser menor. Pagar a dívida a gente vai ter que pagar. Por quê? Né? Como Jesus está pedindo isso para Deus? Porque ele sabe que a lei de amor, justiça e caridade vale para todo mundo nos dois sentidos. Vale quando eu peço para Deus e quando alguém pede para mim. Então eu tenho que usar, né, a lei de amor e caridade quando eu peço para Deus, e eu tenho que também usar ela quando eu vou conversar com aqueles que me ofenderam, com aqueles que estão me devendo alguma coisa. A parábola do credor incompassível fala de dinheiro. Mas a dívida não precisa ser só dinheiro, né? A dívida pode ser uma dívida moral. Né? Existem vários tipos de dívidas, né? Que a gente vai ter que pagar. Então, e aí, Jesus continua: não nos submeta à tentação. Dai-nos, Senhor, isso Kardec falando, dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando os maus pensamentos. Claro. Isso é um pedido de socorro que a gente faz para que a gente não seja colocado em situação perigosa. Né? Porque a gente, às vezes, situação perigosa não no sentido de você passar na favela lá, entrar no caminho errado, parar na favela no Rio de Janeiro. Não. Situação perigosa, situações em que a gente que a gente tem fraqueza. Que todos nós viemos de situações no passado. Então, digamos assim, eu no passado fui um ladrão. Roubei. Vim nessa encarnação para não roubar. É claro que eu vou ser tentado numa situação em que que a oportunidade, né? Não é oportunidade, não faz o ladrão. Eu vou chegar num lugar, uma situação que eu vou ter uma oportunidade, mas que eu não seja tentado, que não apareçam tantas situações, que não chegue alguém um espírito que venha junto aqui me perturbar. Não, aproveita, lembra como é que era bom? Né? Que ajude a gente a ter uma condição melhor de decidir. Mas lucidez na hora da gente decidir o que eu vou fazer com aquela situação que é uma potencial tentação para mim. Né? Porque cada imperfeição que eu tenho, Kardec continua, é uma porta aberta para a influência desses espíritos. Se a gente não se opuser a eles com a vontade decidida e inabalável, né, de permanecer no bem, a gente pode sucumbir. Por isso que a gente tem que pedir, né? Ele fala, né? Por favor, não me coloca numa situação pior do que eu já estou, né? Me deixa numa situação que eu tenha lucidez suficiente para me livrar desse problema, né? Aí ele fala, livrai-nos do mal. O que é o livrar-nos do mal? Somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra, para expiar as nossas faltas e nos melhorar. Então, contra nós mesmos é que precisamos dirigir nossos esforços, se fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão. Então, como é que ele vai se livrar do mal? Não é para os espíritos se aproximarem, não. Livrar do mal a gente precisa aprender como que eu vou educar os meus sentimentos, como que eu vou educar o meu comportamento para que eu não passe por uma situação em que o mal, que eu mesmo provavelmente vou estar atraindo para mim, né, venha a atuar. E aí, naturalmente, se eu for uma pessoa
que já estou equilibrado, os maus espíritos vão se afastar de mim. E aí o mal, naturalmente, vai sair de perto de mim. Né? Então, assim, única observação que eu queria fazer aqui, porque no livro, na Bíblia de Jerusalém, ele traduz assim, livra-nos do maligno. E ele mesmo, no comentário, fala, esse maligno não é um sentido de uma pessoa, mas está falando de situações ruins, situações do mal. Ele fala ou do mal, ou do maligno, ou do mal. Então, eu estou precisando usar aqui o mal, mas não é o mal, daquele mal do diabo. Né? Ele está falando assim, do mal das situações ruins que a gente possa passar. Isso também está no texto aqui da Bíblia de Jerusalém. Então, o Kardec, quando estuda esse assunto, né, ele é muito interessante que, quando ele estuda esse assunto, ele fala, principalmente, ele está lá no capítulo Pedir e Obtereis. Então, ele está falando de prece. Né? O texto, né, o texto da Bíblia fala na verdadeira oração. Então, lá em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11, né, existe um texto lá que chama eficácia, fala da oração. Pedir e obtereis. E ele fala assim, pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Ele está falando aí o que é isso aí, né? Deixa eu achar aqui. Eficácia da oração. É isso mesmo. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e será aberto. Pois todo o que pede, recebe. Então, se você começar a pensar nisso, né? Pedir e obtereis. Pedir, buscai, bater na porta. Isso indica uma ação, né? A ação de pedir, uma ação de buscar, né? Para você tem que correr atrás, de cooperação, de bater a porta, correr atrás para resolver isso, para conseguir ali o texto. Né? Ele fala assim, você tem que trabalhar e produzir. Então, assim, se o pedir obterir seria assim, um pedido inicial. Então, olha, eu queria isso. Mas só, imagina fazer uma prece, né? Eu queria isso. Mas eu tenho que me mexer. Né? Não é só pedir. Eu preciso de um emprego. Vamos dar um exemplo aqui. Deus me arruma um emprego. Mas como é que Deus vai arrumar um emprego se eu não tenho nenhum currículo, se eu não tenho nenhum telefonema, né? Eu não conheço nada? Então, a primeira coisa que você vai fazer é pensar assim, preciso de um emprego. Eu já tenho curso. Finge que eu já tenho curso. Agora eu preciso fazer um currículo. Montar lá um currículo. Então, tem que começar a buscar, né, aonde é que eu vou entregar esse currículo. Eu faço uma pesquisa. Depois eu tenho que bater de porta em porta. Eu tenho que fazer esse currículo chegar na pessoa que vai contratar. Então, a gente tem que fazer um pedido, tem que se mexer e tem que fazer a nossa parte, que é bater a porta. Então, a prece, né, a eficácia da oração está ligada, está conectada com com esse nosso trabalho. Porque aí, se a gente trabalhar e, né, conseguir, se a gente agir e se mexer, se a gente fizer a nossa parte, a assistência espiritual vai aparecer. A gente vai ter assistência para conseguir as coisas. Porque quando você está procurando emprego, você tem aí uma coisa muito interessante. Eu não consigo um emprego, alguém tem que me escolher. Eu preciso da colaboração de alguém. Né? O meu estudo, eu precisei da colaboração do professor, da escola, para conseguir o diploma. Depois que eu fiz lá meu currículo, eu fui achar lá as empresas, o lugar onde eu posso trabalhar. Depois eu fui lá, e a pessoa que me aceitou, me contratou, ela precisou gostar de mim, gostar do meu currículo, gostar da minha personalidade. Então, a gente precisa da cooperação dos outros. E na assistência espiritual, a mesma coisa. Jesus está falando de oração. Quando a gente pede, será que é Deus que vai fazer as coisas para a gente direto? Ou será que vai ter algum intermediário, né?
Será que a gente vai ter alguém que vai ajudar a gente? Né? Então, quando a gente pede alguma coisa, geralmente os espíritos superiores, superiores a nós, vamos falar assim, não vou falar de superiores não, espíritos que estão no nível superior a nós, que nos auxiliam, eles querem nos ajudar. É assistência espiritual. Como é que isso acontece? Então, primeiro ponto, né, os espíritos, né, os espíritos que trabalham com assistência espiritual, o que eles sempre querem? O nosso crescimento individual, eles requisitam da gente esforço pessoal e compromisso moral. Então, todo bom espírito e toda assistência espiritual que a gente recebe, ela objetiva que a gente consiga um crescimento individual, um crescimento evolutivo, mas sempre requer que a gente tenha um esforço, que é o tal do pedir e obtereis. Né? Pedir, como é que é? Pedir, buscar e depois bater a porta. É um esforço pessoal. E a gente precisa também de um compromisso moral, porque a gente pode conseguir as coisas depois de desandar tudo, e eles vão embora. Então, mas essa assistência, esses benfeitores espirituais que estão ajudando a gente, quem são esses caras, né? São os anjos de guarda. Quem são os anjos de guarda? Os anjos de guarda, segundo os espíritos nos ensinam lá no livro dos espíritos, os anjos de guarda são espíritos superiores. Espíritos superiores, lembra aquela escala espírita? São espíritos superiores. E esses espíritos têm a tarefa de nos ajudar através das encarnações. São espíritos que supervisionam não só a nossa encarnação, várias encarnações. O anjo de guarda são espíritos de nível bem alto. Mas nós também temos, além do anjo de guarda, e esse anjo de guarda fica com a gente o tempo todo. Nunca sai, não vão ficar com a gente desde a nossa encarnação, do início, da preparação da encarnação, durante a encarnação e quando a gente desencarna. E às vezes continuam com a gente várias encarnações. Os espíritos simpáticos são aqueles espíritos que ficam com a gente por tarefas. Por exemplo, digamos assim, o Emmanuel. O Emmanuel era um espírito simpático a Chico. Trabalhou com o Chico, né, durante anos, produzindo, né, obras literárias, com um objetivo comum. E o André Luiz, a mesma coisa, Humberto de Campos, a mesma coisa, com o Chico. Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, com Divaldo, por exemplo. Então, nós também temos espíritos simpáticos. Por exemplo, esse trabalho que eu faço aqui, de divulgação dos estudos do Evangelho, do Novo Testamento, eu, com certeza, tenho espíritos que nos ajudam. A gente chama de mentores, né? Nossos guias, que estão comigo. Meus guias estão comigo, ou meu guia está comigo, me ajudando nesse trabalho. Me inspirando, me ajudando, me dando impulso para que eu consiga fazer esse trabalho. Existem também os espíritos familiares. Quem são os espíritos familiares? São, por exemplo, um parente que desencarnou, meu pai desencarnou. Então, meu pai pode estar me ajudando em algumas situações. O único problema desses benfeitores espirituais é que, às vezes, os espíritos familiares, às vezes, não são pessoas preparadas para ajudar a gente, e às vezes a presença deles pode até nos atrapalhar. Eles têm a boa intenção, mas podem até nos atrapalhar. Mas, de maneira geral, os espíritos familiares querem sempre nos ajudar. Né? E depois Kardec continua, ele fala que existem espíritos que ajudam a família, que ajudam o bairro, a cidade, o país, existem, né, a gente sabe, né, são os padroeiros, por exemplo. Né? Quem é o espírito padroeiro responsável pelo Brasil? É Ismael, né? O espírito Ismael. E ademais, a gente tem vários espíritos aqui que trabalham com a gente aqui, nos ajudando sempre nessa assistência espiritual. Então, tem muita gente para ajudar. O nosso problema é que a gente, às vezes, não quer dar ouvido a quem quer ajudar. A gente fica... Porque nós temos que pensar sempre naquelas três primeiras petições primeiro, né? A gente tem que pensar sempre na ligação com a parte, com Deus, a ligação com a parte da individualidade, com a evolução espiritual. Mas nós estamos muito preocupados com a parte da matéria.
É claro que nosso objetivo é se livrar da matéria, né? Mas livrar da matéria no sentido da necessidade de ter a matéria. Mas enquanto nós estamos encarnados, nós precisamos dela. Se a gente precisa evoluir o suficiente para que a gente não precise mais ficar na Terra, né, na matéria. Que a gente possa continuar nossa evolução em outros mundos em que a gente vai ter corpos mais finos, mais refinados, né? E que não hajam os mesmos tipos de sofrimento que nós temos aqui. Na casa, e outra maneira a gente obter assistência espiritual, que é uma coisa mais terra a terra, é na casa espírita. Na casa espírita, por exemplo, né, a assistência espiritual começa na recepção. Quando a pessoa chega na recepção da casa espírita, que ela é recebida lá com um sorriso, com um abraço, com a página, né, com aquele panfletinho, né, e às vezes chega pela primeira vez, alguém vai lá, mostra a casa, olha, aqui nós temos as salinhas disso, aqui é a cantina, aqui é o bazar, não sei o quê, aqui é a sala dos estudos, aqui é o salão de palestra. A gente está dando uma assistência espiritual ali. Porque ali a pessoa está sendo apresentada a espiritualidade daquela casa. E esses espíritos, que são espíritos simpáticos à casa, vão, né, te ajudar quando você chega na casa espírita. O atendimento fraterno. O atendimento fraterno tem a característica da pessoa agendar com antecedência um atendimento fraterno, e aí, quando ela vai conversar com o atendente, ou geralmente, lá no Allan Kardec, são 2 atendentes sempre, né, não sempre uma dupla, e ali eles vão conversar com os atendentes, pessoas que são preparadas, treinadas para fazer esse atendimento fraterno, e aí vão dar os esclarecimentos, aconselhamentos à luz da doutrina espírita. Tem a palestra pública, palestra doutrinária, onde a gente faz esclarecimento do Evangelho, esclarecimento do Livro dos Espíritos, a gente trabalha assuntos do cotidiano, sempre com a visão espírita. Depois da palestra pública, geralmente tem o passe, né, o passe espírita, ali onde a pessoa vai entrar em contato mais direto com os espíritos simpáticos. Eles não vão conversar com o espírito, mas ali é um lugar reservado onde o médium passista se coloca à disposição da espiritualidade superior para transmitir o seu magnetismo para aquela pessoa aplicando o passe magnético. Outra assistência espiritual, que é a própria reunião mediúnica. Uma reunião fechada, onde os médiuns dão passividade para espíritos sofredores, espíritos que querem se comunicar, e ali são atendidos, né? Então, existe uma assistência espiritual, também uma assistência aos espíritos, e que a gente faz isso sempre inspirado pelos espíritos superiores, que estão ali conduzindo a coisa do lado de lá, né? Permitindo que esses espíritos que estão em sofrimento, muitas vezes ainda muito ligados à matéria, utilizem os médiuns para que eles possam se livrar, se descarregar essas energias animalizadas ali através do médium, e assim fica mais fácil para eles aceitarem a vida espiritual e aceitarem até o seu destino. Então, né, a assistência espiritual, ela existe e é muito abundante. Né? Nós todos recebemos. Por isso que Jesus fala da eficácia da oração. Né? E ele fala assim, depois que ele fala, bate na porta, a porta vai se abrir, quem dentre vós dá uma pedra para o seu filho, se ele lhe pedir pão? Você tem um filho, teu filho pede pão, tu vai dar pedra para ele? Quem dará uma cobra se ele pedir peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que pedem. Então, quando a gente pedir, né, a gente pede, a gente busca, e a gente bate na porta, né, a gente vai obter o que a gente pediu, a gente vai achar o que a gente está buscando, e a gente vai, né, ter a porta aberta para o nosso futuro. E essa ajuda, essa assistência, essa prece vai trazer essa assistência espiritual para a gente. Sempre lembrando, né? Crescimento individual, a gente precisa se esforçar,
e precisa ter comprometimento moral. Porque se eu for uma pessoa que não está nem aí, que erra e continua errando, eu vou pedir uma vez, depois eu continuo errando de novo. Estava até conversando sobre isso na semana passada, na terça-feira. Se eu chegar para a pessoa, pisar no pé dela, peço desculpa, perdão, ela me perdoa. Aí depois, no dia seguinte, eu vou piso de novo, eu peço desculpa de novo. Aí depois eu piso de novo. Sabe? Não adianta nada pedir desculpa, não, tem que corrigir meu comportamento, parar de pisar no pé da outra. Né? Então, assim, a gente faz o pedido, né? A gente faz a prece, mas nós temos que fazer sempre a nossa parte. Porque se a gente não fizer a nossa parte, não adianta pedir. Se a gente fizer a nossa parte, a gente com certeza vai ter assistência espiritual. E a assistência espiritual vai ser sempre, quando eu falei, objetivando o nosso crescimento individual, exigindo esforço pessoal e compromisso maior. Tá bom? Chegamos ao fim de mais uma reunião. Semana que vem, a gente vai estudar Mateus, capítulo 7, de 12 a 29, é o finalzinho, vamos acabar com o capítulo 7, vamos acabar com o Sermão da Montanha, e Lucas, capítulo 6, 43 a 49, que também faz parte do mesmo sermão. Tá bom? Até a próxima.